sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Semear, o podcast da Serea Ouro. Um projeto para conectar com você, que é cliente, parceiro, que gosta de ouvir boas histórias e está conectado com o mundo do agronegócio. Eu sou o Luiz Menck, estou junto com você em mais um episódio. Aqui junto comigo, Arival. Seja bem-vindo, Arival. Olá, Luiz, tudo bem? Joia. E como nós iniciamos no último episódio, onde falamos sobre ISG, daquela tag para cegos ver. Eu, Luiz, cabelo preto, moreno, de 1,70 m, camiseta polo, junto com a Arival, 1,80 m, camiseta polo, usando óculos e cabelos grisalhos. E os nossos convidados, José Carlos, homem alto, 1,70 m, olhos claros, cabelos grisalhos e de camisa branca. E Marcelo Volta, 1,70 m, barba, cabelos castanhos e camiseta azul escura. E gostaria de aqui, já apresentados, gostaria de agradecer José Carlos, Marcelo, por aceitar esse convite de estar aqui conosco nesse episódio. Não, em nome da Marquestrate, eu que agradeço, Luiz, e obrigado também, Arival, pelo convite aqui que a Cereal Ouro nos fez para estar aqui junto com vocês nesse podcast do Pode Semear. Show. Obrigado, Luiz. Obrigado, Arival. Um prazer também fazer parte aqui dessa mesa. Acho que vai ser bastante interessante o nosso papo de hoje. Vamos lá, pessoal, e hoje nosso tema é sobre consultoria, né? Então trouxemos aqui dois experts, José Carlos, que é um dos sócios fundadores da Marquestrate, Marcelo, que é um dos consultores, para a gente falar sobre consultoria, que tanto nos ajuda as empresas, ajuda os nossos parceiros a desenhar as melhores estratégias, não é mesmo, Arival? Exato. O que nós sempre falamos, né, Luiz? Sozinho nós não conseguimos observar todos os fatores que levam ao sucesso da nossa empresa. Então, nós precisamos buscar ajuda externa. Sempre é importante esse olhar de fora para nós não cometermos o chamado miopia, né? Nós tomarmos as decisões baseadas nas nossas realidades. Nós precisamos estar sempre de olho no mercado, né? Não, bacana. E José Carlos, aproveitando nesse tema sobre a Marquestrate Consultorias, conte para nós um pouco de onde surgiu a Marquestrate, aí tem mais de 20 anos de mercado, né? Como é que foi a ideia de crescer e nascer a Marquestrate? A Marquestrate, nesse 2025, está fazendo 21 anos. Nós começamos lá em 2004, né? E tudo começou dentro de um programa de pesquisa do PENSA, né? Que é Programas de Estudos de Negócio de Sistemas Agroindustriais, que era um programa dentro da FEA USP São Paulo. E ali você tinha, que era um programa liderado pelo Décio Silverstein, Elizabeth Farina, a própria Silvia Sainz, e tinha entre os, vamos chamar assim, os graduandos, mestrandos e doutorandos, você tinha o Marcos Fava, que era um dos, né, digamos assim, pós-graduandos ali dentro. E ali, aquele começo, estava em São Paulo, depois ele foi para Ribeirão Preto, foi abrir a Faculdade de Economia da FEA USP Ribeirão Preto, e ali foi um momento em que, de certa forma, o grupo de pesquisa PENSA acabou abrindo, vamos colocar assim, uma unidade de pesquisa ali dentro da FEA Ribeirão. E aí, naturalmente, tinha alguns alunos de graduação que acabaram acompanhando o Marcos naquele instante, e o início da Marquestrate é um início dentro de um grupo de pesquisa. Então, os sócios fundadores, os sócios dinossauro, como costumo brincar, eles têm por base uma formação acadêmica bastante sólida, porque no início o objetivo nosso era entrar, fazer graduação, mestrado, doutorado e seguir a carreira acadêmica como professor dentro de uma universidade pública. E aquilo ali nós começamos em 2004, como eu falei, mas a partir de 2006, 2007, nós começamos, de certa maneira, né, assim, o CNPJ Marquestrate 2004, PENSA já vinha de antes, né, desde os anos 90, 91 ali praticamente, a gente começou num processo de, vamos pegar, vai se tornando mais maduro, vai tornando adolescente, entrando na vida adulta, e foi quando a gente resolveu enveredar não só da parte acadêmica, mas seguir para a parte executiva, né? Ou seja, ter o projeto de pesquisa aplicado para poder ter essa aproximação academia junto com as empresas. E a Marquestrate, desde então, ela acabou trilhando esse caminho. Hoje nós somos em mais de 100 profissionais, somando aí toda a equipe, dá cerca de 110, 115 profissionais que atuam em vários projetos, não só no Brasil, mas também vários internacionais. Zé, e uma curiosidade, Marquestrate só trabalha com grandes empresas e só empresa do agro? Não, na verdade não. A Marquestrate, isso é uma pergunta legal, Arival, pelo seguinte, a Marquestrate, nós temos hoje, para vocês terem, nós conseguimos trabalhar com praticamente as principais empresas do agronegócio mundial.
E uma das coisas que nós temos ali dentro é o cuidado com a informação, o trato com as informações é muito rigoroso, sempre foi. Então nós temos, o maior ativo nosso é a confiança, é a credibilidade do mercado com a forma que a gente lida com as informações. E a gente trabalha com as grandes empresas, muitas multinacionais, e também trabalhamos com médias empresas. E muitas empresas, a gente fala assim, que são pequenas, mas você vê que ela tem um potencial, elas acabam ficando gigantes com o passar do tempo. Então, não. Muitas vezes o que ocorre é, a depender do tamanho do projeto ou escopo do projeto, ele acaba exigindo, lógico, recursos, pessoas, tempo, dedicação. E isso muitas vezes pode ser um fator limitador para algumas empresas. Mas não, nós não temos o recorte de pequenas, médias e grandes. Ótimo. E Marcelo, como é que foi a entrada sua na Marquesat? Não é tão dinossauro assim como diz o José Não. Carlos, né? Então, a minha história é um pouco diferente, né? Eu tô na Marquestrate há cerca de 4 anos. Hoje eu sou consultor associado e trabalho bastante com o José Carlos, mas trabalho com outros sócios. A minha formação é um pouco diferente. Eu vim da área ambiental, por incrível que pareça. E eu me formei em biologia em meados de 2015, fiz meu mestrado na área ambiental e depois disso eu tinha muita vontade de abrir a minha própria empresa de consultoria ambiental. Porém, eu precisava de uma visão empresarial, precisava de uma visão de negócios. Foi aí que eu fui fazer a minha MBA em marketing, lá na USP, em Ribeirão Preto, né, na Fundace. E a partir daí eu conheci o José Carlos. E acabamos criando bastante contato, ficamos amigos e tudo mais. E surgiu uma oportunidade na Marquestrate. O José Carlos falou: Ó, você tem perfil. Né? Na época eu não entendia o que era ter o perfil de Aham. consultor, certo? Mas eu falei, tudo bem, vou aceitar esse desafio, vamos ver o que acontece. E depois que eu entrei, que eu fui entender o que de fato é ter o perfil de um consultor, né? Que na minha opinião é, principalmente, ser muito autodidata. Você precisa ter aquela vontade de sentar, estudar é, diversos temas, né? Então você nunca vai ficar ali focado só em um segmento. Como a gente trabalha com projeto, por exemplo, você sempre tem um início e fim. Então você precisa estudar para um projeto, terminou um projeto, você vai ter que começar a estudar para outro totalmente diferente. Então você precisa ter disciplina, vontade e ser autodidata, né? Ter essa capacidade ali, sentar mesmo a bunda na cadeira, estudar, se preparar e assim a coisa vai fluindo com mais tranquilidade, assim, digamos assim. Mas eu não me arrependo, hoje eu gosto muito do que faço, assim, não me vejo trabalhando de outra forma, não me vejo trabalhando em outra área, né? Eu adoro o agro, mudou totalmente a minha cabeça quando eu comecei a trabalhar no agro, e hoje eu estou bastante feliz com o que faço aqui de fato, né? Bacana. E essa multidisciplina também é importante, né, José Carlos, de ter um biólogo, né, que nós temos dois agrônomos, né, mas assim, essa amplitude de curso também é importante para uma consultoria, né? Isso eu diria para você que é essencial e é engraçado, assim, dentro da Marquestrate a gente tem uma coisa que a gente fala que é a multidisciplinaridade, você tem várias formações, então você tem simultaneamente tocando em projetos, você tem profissionais graduados em economia, administração, engenharia agronômica, biologia, como é o caso que o Marcelo trouxe há pouco, e fora isso você tem as especialidades que a grande maioria acaba fazendo ou pós-graduação em nível mestrado, ou MBA, até doutorado. Então você tem profissionais ali que têm formação, a primeira formação, vamos pegar assim, administração, aí acaba seguindo depois no mestrado numa área de, por exemplo, matemática aplicada, estatística aplicada, e acaba seguindo essas linhas de conhecimento. Porque quando você vai trabalhar com um projeto de consultoria, que foi que o Marcelo trouxe, a gente costuma dizer o seguinte: o perfil que nós buscamos são aqueles profissionais que têm que ter vontade. Porque o conhecimento técnico, nós costumamos dizer assim, que você adquire. Em contrapartida, a vontade não, ela é binário. Você tem ou você não tem. Você nasce com vontade ou você nunca vai desenvolver vontade. Então a Marquestrate tem essa primeira busca, de encontrar profissionais que tenham vontade, como a gente costuma dizer, né? Tem aquele sangue no olho, aquele brilho no olho, e fala assim, puta, eu quero buscar, eu quero desenvolver. E aí o perfil que você busca é de um profissional que ele tem curiosidade, vontade de buscar o conhecimento, lógico, tendo uma linha de orientação, que é essa a grande diferença quando você pega da Marquestrate, quando você fala assim, o que diferencia um projeto de outro?
você tem dados que você tem que analisar, situações que você tem que analisar, mas há um método para você fazer isso. Então, a metodologia, o jeito que você analisa é que permite você estruturar, organizar as várias ocorrências que tem no mercado o tempo todo. Então, por exemplo, nós estamos nesse 2025, nós temos um cenário, por exemplo, de Trump, China, temos ano pré-eleição 2026, nós temos toda a indefinição com relação ao agro nesse ano, pensando em inadimplência, taxa de juros, é uma realidade de 25. Em 24 era uma outra realidade. Então, as realidades vão alterando, mas a forma de você analisar, a metodologia, você cruzar essas informações, ela é essencial. E aí a multidisciplinaridade ela é importante, porque você coloca vários profissionais com capacidades e competências distintas para visualizar o mesmo problema. E aí você acaba tendo essa construção de conhecimento por meio dessa compilação e estruturação dos dados. Exatamente. E, inclusive, pegando um gancho no que o José Carlos falou, um dos motivos que faz eu gostar tanto da consultoria é isso, o ganho de conhecimento que a gente tem diariamente. Ou seja, a gente está rodeado de pessoas incríveis, a gente está rodeado de economista, administrador, agrônomo. Então, você tem um ganho técnico, um ganho de conhecimento de mercado, um ganho de conhecimento de ferramentas, conhecimentos econômicos. É uma gama imensa assim, de ganhos que você tem na consultoria. Para mim, é uma da parte que mais me deixa apaixonado assim, pela consultoria, é essa questão de ganhos que a gente tem ao longo de todos os projetos que a gente faz parte. Bacana, né? E roda o Brasil inteiro, né, Zé? Brasil inteiro. A gente até vindo, nós estávamos em Goiânia, descendo aqui para Rio Verde. Eu estava até comentando dentro do carro com o Marcelo de um projeto que eu fiz lá em 2007, no interior da floresta amazônica, que era para levantar dados de dendê para fazer um projeto de viabilidade econômica financeira para produção de dendê de palma, pensando em produtos que poderiam ser gerados, entre eles o biodiesel. Na época até foi antes da pré-institucionalização da mistura do biodiesel no Brasil, que foi em 2008, né? A partir de janeiro de 2008 começou a mistura do biodiesel. Em 2007 a gente desenvolveu esse projeto, eu estava trabalhando, e ali eu fiquei praticamente um mês no interior da floresta, lá no interior do Pará, Moju, lembrei agora o nome da cidade, estava tentando recordar onde que era exatamente para poder levantar os dados. Você não tem outra maneira de levantar os dados, a não ser no campo. Então, a consultoria não é aquela consultoria, digamos, de ar-condicionado, é a consultoria que vai para campo. E aqui tem uma coisa fundamental, Arival, que eu acho importante colocar. A gente fala no agronegócio, isso é muito importante, o agro é muito bom em produzir. É inquestionável a capacidade nossa do Brasil, do produtor brasileiro, do empresário rural brasileiro, de produzir. Só que nós estamos desenvolvendo ainda essa preocupação de olhar aquilo como um negócio para vender bem. Porque o mercado, ele é volátil. Você tem momentos em que o preço está legal e tem momentos que o preço não está tão bom. Mas você tem que fazer a tua receita o tempo todo, tem que ter margem o tempo todo. Então, essa visão de negócios, ela está sendo desenvolvida. E essa preocupação de você verificar os custos de produção, identificar a melhor forma, só tem um jeito de fazer, que é ir no campo. E aí, até como você falou, roda o Brasil inteiro, roda o Brasil, e eu conto para você que eu já fiquei em alguns lugares e situações das mais inusitadas possíveis, sabe? Desde ficar praticamente um mês no interior da floresta, em cima de uma casa de palafita e de um lugar infestado de jararaca, que era, né, a região que eu estava, levantando dados, até no semiárido brasileiro, praticamente eu conheço os 9 estados do Nordeste, o interior, não a capital, eu conheço o interiorzão mesmo. Então eu tive a oportunidade, eu parei de contar, mas a última vez que eu fiz um levantamento, eu já tinha estudado mais de 28 sistemas agroindustriais, passando desde a apicultura, que era a conversa pela manhã, passando pelas grandes culturas que nós temos, soja, milho, trigo, algodão, chegando em HF. Então você tem uma multidisciplinaridade e também várias culturas, e só tem uma forma de você entender, é indo para campo. Então são todos os lugares. Muito bacana. E não só aqui no Brasil, né? Hoje a Marquestrate trabalha em torno de... São cerca de 36 países. 36 países. 36 países. Eu já rodei alguns países aqui da América do Sul, então é bem bacana esse intercâmbio de conhecimento que a gente tem. Muito legal.
E, José Carlos, você trouxe um pouco, falou um pouco do perfil, né? E falando um pouco do trabalho a campo, dessa análise de dados, né? Como que a gente consegue trazer num agro que é tão dinâmico, a gente fazer essas análises com esses levantamentos de dados, né? Tem, às vezes, alguns conceitos que se replicam, mas com a variável do ano se tem essas alterações, né? E como que se trabalha essas variáveis dentro da metodologia para você conseguir fazer uma análise de dados que seja precisa e fidedigna para aquela realidade, né? Tudo começa com a pergunta que você quer responder. Então é o seguinte, qual que é a pergunta que eu tenho que responder ao final? Então, por exemplo, quando eu vou pegar um determinado projeto, a gente sempre conversa junto com a empresa, com o cliente, assim, o que você quer no final? No final eu quero tomar uma decisão se eu devo fazer um investimento na região 1 ou na região 2. Então, a tua preocupação é definir uma região para fazer investimento. Investimento em qual cultura, então aí você vai voltando. Então, tudo começa com um objetivo. A partir do objetivo, você segue para uma segunda etapa, que é que tipo de informação que eu tenho que ter para responder com assertividade esse objetivo, chegar nesse objetivo de uma maneira mais segura. Então, para esse tipo de informação, que tipo de dados que eu tenho que levantar? Então, quais são os dados? Aí a gente tem os dados, a gente fala que são dados primários, que são quais profissionais eu tenho que estar entrevistando, que pessoas que têm esse conhecimento, porque hoje o conhecimento ele não está localizado, Luiz, ele está distribuído. Então, hoje, quando você fala em agronegócio, ele está distribuído dentro de uma propriedade, desde na área do diretor, do gestor, até a equipe da operação. Então, o conhecimento está distribuído, tem que coletar essa distribuição de dados. Então, aí são pessoas, é dado primário que a gente fala, ou especialistas de instituto, técnicos, por exemplo. E você tem dados secundários, que são os dados que estão disponíveis pelas instituições de pesquisa. Você tem Embrapa, você tem Conab, você tem outros dados, não só no Brasil como fora, o SGA, por exemplo. Então, você vê que a gente começa com uma pergunta, problema, um objetivo. Por esse objetivo, você fala que tipo de informação eu tenho que ter para que eu possa ter uma resposta segura nesse objetivo, para eu chegar nessa informação segura, que tipo de dados, onde que estão esses dados e como que eu tenho que levantar esses dados. Então, essa é a metodologia, esse é o racional. Então, todo o trabalho, ele não é construído por uma pessoa, ele é construído em várias pessoas. Então, isso é uma coisa importante ali dentro da Marquestrate, essa preocupação de você pegar o projeto e você, às vezes, junto com a equipe, na própria construção do método e nas fases, né? Porque a gente costuma dizer assim, eu tenho uma primeira fase que eu começo com um determinado dado, que tipo de resultado que eu tenho que chegar. E a partir daquele resultado, eu vou criando caminhos, fases, né? Vou faseando. E esse trabalho é construído em conjunto, mas cada trabalho, cada projeto, ele é novo. Porque aqui tem uma coisa fundamental. Nós temos dentro da Marquestrate uma área de inteligência de mercado. Essa área de inteligência de mercado é uma área à parte, vamos pegar assim, uma célula, né? E ela tem uma equipe que compila os dados secundários que estão disponíveis. Em contrapartida, todas as informações são tratadas, eu tenho uma alta preocupação e um rigor, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os dados nunca são compartilhados. Então, a equipe, muitas vezes, ela está trabalhando num projeto, ela terminou um projeto, ela vai começar outro, é outra coleta de dados, é outro tipo de informação, porque o nosso morativo é a segurança, é a credibilidade. Então, esse cuidado tem que ter do início ao fim. E o trabalho na ponta, Marcelo, para você desenvolver toda essa metodologia, né? Esse treinamento, capacitação do profissional, né? Você falou que tem que ser um profissional que é aquele autodidata que gosta de estudar, né? Mas tem aqueles caminhos, como é que é esse desenvolvimento além do estudo, né? Para se colocar de fato na prática tudo aquilo que é estudado nos livros. Olha, Luiz, boa pergunta. Na minha visão, é o dia a dia, cara. É o dia a dia, é um projeto atrás do outro. Você mesmo vai identificando os caminhos, né, que você. De repente você tem mais facilidade, de repente você é um cara que domina mais uma determinada ferramenta, você vai para um determinado caminho, você tem um foco maior em soft skills, você vai para um determinado caminho, mas eu acho que vai de acordo com cada projeto, sua experiência ali dentro da Marquestrate, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com a parte de inteligência, né, produção de BI, tenho um pouco mais de facilidade com isso, mas também estou sempre ali no dia a dia, indo atrás do produtor para conversar com os canais, conversar com toda essa galera e estudando, sempre estudando novos temas, sempre estudando tudo que está ali
no dia a dia, né, do produtor. Eu acho que é realmente o dia a dia, a experiência que a gente tem no dia a dia que vai traçando o nosso caminho. Bacana. Zé, como é que está, na tua visão, a gestão hoje no agro brasileiro? Vocês que conversam, conhecem muita gente, como é que você compara a gestão hoje com outros mercados? E o que falta, na tua visão, para nós realmente sermos a potência no agro que nós temos esse potencial todo? Arival, eu costumo usar uma figura de linguagem que é o seguinte: é, a maioria dos produtores, dos empresários rurais, e aqui independente de cultura, todos têm em comum a grande preocupação em escolher o melhor pacote técnico, escolher o melhor pacote desde sementes, passando por toda a parte de tratos culturais, pensando seja em defensivos, biológicos, ou seja, toda a preocupação de você ter ali o melhor sistema de manejo, se preocupam principalmente em ter os melhores maquinários, regular o equipamento, para poder ter a melhor produção e o resultado ter uma boa produtividade. Só que a grande maioria esquece que se ele errar na hora da venda, todo o cuidado que ele teve ele se perde. Uhum. Então, felizmente hoje eu posso dizer que muitos já começam a se preocupar com a preocupação, de se preocupar com a gestão do próprio negócio, de ter apontamentos não só de custos, mas começar a gerar a inteligência disso. E se deve muito à nova geração. Essa nova geração que está chegando já vem com essa preocupação de rentabilidade, de quanto que eu invisto, qual que é o resultado. Inclusive, aqui até um comentário que eu sempre faço, que é o seguinte: aquela visão nossa de entrada, ou seja, quanto custa o insumo por, digamos, hectare, ou seja, o custo por hectare, ele faz sentido? Eu acho que ele já fez mais sentido. Hoje o custo deveria ser por produtividade. Porque se eu pensar, eu tenho que ficar dentro de uma meta por área plantada, você tira insumo, você fica dentro da meta por área plantada. Só que aí você vai ter resultado, você vai ter a produtividade, não. Sendo que a remuneração do produtor, a rentabilidade da operação está no resultado que ele vai ter. Então, essa visão é uma visão de negócio, em que você se preocupa quanto que eu invisto e quanto que sai lá na ponta. Quanto que eu vou estar sendo remunerado. Então, isso está acontecendo e estamos caminhando. E eu falo para você, Arival, que há 20 anos, lá nos primórdios, quando você estava numa sala de aula, né, e aqui eu pego numa sala, passando desde a graduação, mestrado, doutorado, você chegava assim numa sala, por exemplo, qual setor, vou pegar na área de economia, quantos de vocês querem ir para banco? Numa sala de 50, praticamente 49 levantavam a mão. O sonho era ir para uma instituição financeira. E tinha um que não levantava. E esse um, para onde você vai? Eu não sei, estou indeciso. Alguém quer ir para agro? Ninguém falava do agro. Hoje, dentro de uma sala, se você perguntar na economia, na administração, quem quer ir para banco, não tem mais 50 aqui, não tem mais 49. Eu diria para você, pelo menos 40, 45, ainda levanta a mão. Mas já começa a aparecer 3, 4, falando, não, eu quero focar para o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio não é uma atividade muito diferente. Dentro de uma indústria, todo ano, ele pode ter diferenças de demanda, de mercado comprador, pode comprar mais ou menos, o insumo ficar mais caro ou mais barato, mas em contrapartida, dentro da indústria, o processo é quase que uniforme. Já no agro, você não tem essa uniformidade. É isso aí. No agro, a coisa muda o tempo todo. A gente costuma dizer o seguinte, às vezes eu, por exemplo, faço bastante palestra. Às vezes eu estou numa palestra e eu vou com um cenário de todas as variáveis que aconteceram. Mas, de repente, no final da palestra, aconteceu algo que você fala, gente, mudou tudo. As coisas mudam. Então, a grande preocupação que nós temos é falar o seguinte, a consultoria, ela não tem que acertar o olho do mosquito. O olho do mosquito é acertar, depois da vírgula, as duas casas decimais, né? Não, a nossa preocupação é acertar a direção que o mosquito está voando. Olha, o mosquito está indo para essa direção ou para aquela, porque é gestão de risco. E aí é que está a nossa preocupação, fazer a gestão de risco para o investimento que foi feito. Perfeito. E Marcelo, aprofundando um pouquinho na prática, quais são os desafios que você geralmente encontra quando você chega numa empresa? O cara te contrata, ó, preciso que me ajuda, mas quando você chega lá, quais são as principais barreiras que tem? Eu acho que a organização, né, eu vejo o pessoal muito perdido em termos de organização de dados. Eu acho que, para mim, esse é o principal, né? Aham. E eu acho igual o José Carlos falou, né? A questão de prever variáveis, que também é bem complicado.
E tem coisas que a gente não consegue prever, né? Como variáveis climáticas e tudo mais, mas é conseguir demonstrar ali na ponta que todas essas variáveis em conjunto vai trazer um resultado, né? Uhum. Que você precisa gerenciar de fato todas essas variáveis para conseguir ter algum resultado ali na ponta, né? Aham. E excetuando, óbvio, a questão de clima, que aí a gente não tem o controle, mas precisa fazer essa gestão ali bem feita. Aham. Até se me permite, Marcelo, até um comentário assim, né? Às vezes você, durante o processo vamos pegar assim, a empresa entra em contato conosco, aí geralmente um sócio é que vai ser o responsável por fazer o entendimento do problema, qual que é o objetivo, e fazer a construção metodológica. Temos uma área de projeto que se preocupa, lógico, posteriormente de ter ali os cuidados de quem quer a equipe, como que vai ser a equipe, até mesmo a autorização de processo em pasta. Nós temos hoje uma equipe independente da Marquestrat que ela libera acesso a pastas para indivíduos a depender do projeto que você trabalha. Então eu não acesso qualquer pasta da Marquestrat, eu tenho acesso restrito, porque o controle do dado é essencial. E muitas vezes, quando você está nesse processo de entender a situação com as empresas, você ouve assim, não, eu tenho tudo pronto, os dados já estão aqui dentro, está tudo pronto. E aí você, ótimo, então a gente vai levar, digamos, 3 meses para fazer o trabalho. Só que no primeiro dia de trabalho, você vê que o dado não está pronto. O dado, da forma como ele está, ele não serve. Eu tenho que fazer uma depuração, vou ter que fazer Aham. uma organização, e não vou ficar 3 meses. Eu vou levar pelo menos um mês só organizando os dados. Então, um projeto de 3 meses acaba se tornando 4. Então, esse é um desafio que o Marcelo citou há pouco, da organização, e isso leva para uma outra frente, que é qual que é o perfil do profissional de consultoria. Porque muitas vezes você não vai conseguir trabalhar de segunda a sexta-feira. Né? A gente até brinca, fala que quem trabalha na véspera de Natal é Papai Noel e consultor, porque você tem que entregar análise de resultado, fazer análise estratégica para estabelecer metas para o ano seguinte. O ideal é que no primeiro dia de janeiro a equipe já sabe qual que é a meta que ele vai ter que buscar e não você entrar, né, no ano sem saber quanto que você tem que buscar. Então essa preocupação, você tem que ter uma série de dados Aham. organizados. E esse é um desafio e isso muitas vezes avança em ter que trabalhar finais de semana, e quando eu falo final de semana, é sábado e domingo. Teve um projeto que nós trabalhamos juntos, eu e o Marcelo. Eu falo nós trabalhamos juntos assim, porque a equipe é grande, então você vai tendo, as equipes vão mudando, até para oxigenar, né? Domingo, 10h30 da noite, eu com o gestor do outro lado do projeto, né, no caso do cliente, 10h30 da noite, a gente conversando num domingo de um Exatamente. projeto. Então, Uhum. você imagina, 10h30 da noite, num domingo, reunião de trabalho de um projeto que não tinha parado. Ou seja, Aham. você tem que ter, não vou dizer resiliência, mas você tem que entender que o perfil é muito diferente. Hum. A Entendi. Eu acho, proatividade é muito grande. eu acho que entre assim, resiliência, eu acho que a gente tem aqueles períodos de estresse, depois a gente dá aquela subida, Aham. então eu acho que entraria a resiliência sim. Sei lá, a gente tem o prazo, né? Segue o prazo, não Tem interessa. um cronograma, tem um cronograma para atender. Qualidade e Exatamente. cronograma. Ah, Marcelo, você já chegou a entrar numa empresa contratado para resolver um problema X e quando você viu, depois das análises, vocês entenderam que o problema X não era o problema era outro, totalmente diferente? Cara, eu acho que já, viu, Arival? Acho que são tantos projetos que É. não consigo me recordar algum específico, mas provavelmente sim, provavelmente sim. Às vezes a gente tá ali mexendo nos dados e você, pô, ele me passou esse tipo de problema, mas olhando aqui esse banco de dados tá fazendo com que a gente siga outra direção. Assim, Aham. isso acontece frequentemente, viu, Uhum. Arival? Pois é, porque eu acho que a gente rodando o Brasil e conhecendo outras empresas, quando nós conversamos com os proprietários, com os diretores, nós vemos que muitas vezes se confunde o problema com a causa do problema, né? O que está motivando aquilo ali. Isso deve ser muito comum para vocês, consultores, né? Bastante. Eu diria para você, até pegando a pergunta do Marcelo, já aconteceu da gente ser contratado para poder fazer um trabalho de acesso ao mercado, por exemplo, de como que a empresa vai acessar o mercado, mas você percebe que não dá para você acessar o mercado, porque eles falam, a gente está tendo um monte de problema de acesso.
Mas o problema de acesso é porque você tinha uma inexistência, muitas vezes, de uma estrutura de governança bem estabelecida, ou seja, quem que manda o quê, qual que é a regra, quais que são as políticas que têm que estar estabelecidas, ou até mesmo até programas de remuneração variável, porque quando a gente pega e fala, vou fazer um acesso ao mercado, um planejamento estratégico, na verdade, a empresa, fazer uma gestão de um negócio, é você fazer gestão de pessoas. Então, primeiro, você tem que saber que não tem a pessoa errada, tem a pessoa, às vezes, sentada na cadeira errada. Ela precisa ser, às vezes, reposicionada. Mas, às vezes, ela é reposicionada, é boa, mas ela não sabe o que ela tem que fazer, qual que é a clareza do que ela tem que desenvolver. Uhum. E quando ela tem a clareza do que ela tem que desenvolver, acaba tendo, pela própria política ou pela própria cultura da empresa, você tem ilhas. E aí a empresa não conversa entre si, acaba gerando ônus. Eu já cheguei a ouvir frases dentro de uma empresa, por exemplo, a minha preocupação é vender, quem recebe é outro. E aí você fala, pô, então quer dizer então que se eu tiver uma carteira com alto nível de inadimplência, não tem nenhum problema? Isso é inconsequência, porque você não é vender, é você vender, mas saber para que está vendendo, qual que é o risco envolvido na venda. Você tem que ter todos esses cuidados. Então, esse problema é derivado de uma outra coisa que você fala, olha, eu não consigo resolver isso se a gente não se atender para essa outra coisa. Já aconteceu e é muito comum disso ocorrer, Arival. E as estruturações das empresas, você comentou um pouco sobre governança, né? Qual que é o papel disso? Até a gente estava comentando no carro, né, sobre isso, né? Qual que é o papel de se ter uma governança e uma gestão muito bem estruturada para ir para as próximas etapas? Às vezes você acabou de comentar um pouco sobre voltar, olhar para dentro de casa para depois ir para fora, né? Qual que é a importância disso, né? E como se estrutura isso para levar para as empresas a importância? Como que o consultor se porta para levar isso? Então, a empresa, ela tem uma série de situações, até a cultura dela, tem um jeito dela fazer as coisas. Então, é fundamental que o consultor ou a equipe envolvida entenda o jeito da empresa fazer. Porque uma coisa que nós falamos, independente do objetivo do projeto, eu não posso causar estresse na estrutura. O que é causar estresse? Eu tenho que estar ali, entender o problema que de repente o Arival tenha, e eu tenho que ver uma forma de auxiliar o Arival com foco na solução. O problema o Arival já conhece. Eu tenho que tentar levar uma solução. E aí, a preocupação nossa é ser técnico e não se envolver muitas vezes pelo emocional. Então a gente tem aquela possibilidade assim, ó, eu vou ser técnico, a gente vai analisar algumas coisas e a nossa visão vai ser puramente técnica. Né? Então, o cuidado que a gente acaba tendo, que tem que ter para poder desenvolver todo esse trabalho e levar isso adiante, muitas vezes pressupõe você ter a clareza dos níveis de tomada de decisão. Então, quando você pega e fala governança, eu tenho diretores, eu tenho, por exemplo, a equipe de gerentes, eu tenho a equipe da ponta. Então, numa visão, digamos, gerencial, né, uma visão de negócio, eu tenho a equipe que cuida da parte estratégica, corporativa, eu tenho a equipe tática que faz a cola com quem? Com o operacional. Eu tenho que ter a clareza de quais são as funções, quais são as alçadas e, principalmente, eu tenho que aprender a dar autonomia. Porque se eu tenho um diretor que não dá autonomia para a equipe, isso vai gerar um problema muito grande. Porque o diretor, quer queira ou não, por mais competente que ele seja, ele tem uma limitação de tempo. E a empresa, para ela crescer, ela tem que aprender a distribuir atividades e confiar na equipe. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa interessante até que nós trouxemos. Quando você pega e olha dentro das empresas, uma área que subiu para a função estratégica, que sempre foi, agora assume uma relevância muito grande, é a área de recursos humanos. Gente, as empresas precisam aprender a contratar bem, para poder saber qual que é a função. E contratar não é você chegar para a área de recursos humanos, preciso que você contrate uma pessoa. Não, eu tenho que saber contratar para onde, qual área, qual que é a função esperada, o que ele vai fazer. Por quê? Porque o processo de seleção ele já começa apurado. E é custoso. Então, você imagina, a empresa ela quer reduzir custo, no sentido de tentar ser melhor eficiente operacional, mas um processo de seleção negligenciado gera um custo enorme lá na frente, porque você imagina, você teve todo um curso, contratou um profissional e ele não se adequou na cadeira. Puxa, é super complicado. Uhum. Então, essa conversa, esse alinhamento de alçadas, políticas, decisões, é essencial para um crescimento, digamos, sustentável da empresa. E com relação à cultura da empresa, tem também um impacto direto?
além da governança, às vezes a cultura da empresa não, sempre foi assim, daí vem com algo novo, né, os consultores na ponta. Como que faz essa quebra de barreira, né, essa transpassar a questão da cultura da empresa, né? A gente conseguir levar algo novo. Às vezes a empresa fala, não, é o jeito que eu quero, sempre operei assim, mas vem algo novo para trazer, porque o agro é muito dinâmico, né? Falando do agronegócio, né? Como que leva essa mensagem não de uma nova cultura, mas sim de um novo conceito? Eu já tive essa experiência no passado. No passado, eu tive a oportunidade de trabalhar no semiárido e ali tinha, num projeto grande, a Embrapa desenvolveu uma coisa chamada densamento de palma. É uma palmácea que é utilizada para nutrição de caprinos. Primeiro tem que lembrar que o semiárido, eu tenho um período que chove e um período que não chove. E a alimentação, né, de caprinos é vegetação. Então, se tem vegetação verde, ela vai se alimentar. Se não tem, ela vai ter problema, não só de se manter, né, mas também até de qualidade de carne, coisa do gênero. Então, a oferta de palma é fundamental para que você possa ter, numa situação de escassez de água, você consegue ter uma vegetação que mantenha a alimentação do caprino. E a Embrapa desenvolveu o adensamento de palma, que é você fazer o melhor modo de plantar palma para que você tenha a melhor ou a maior produção por área cultivada. Porque quer queira ou não, vamos supor, eu tenho 10, eu tenho 1 hectare. 1 hectare é 1 hectare em qualquer lugar. Eu tenho que tirar o maior proveito do aproveitamento daquele 1 hectare. E a Embrapa desenvolveu o adensamento de palma. E quando ela chegou para mostrar para os produtores como que era feito o adensamento, então daqui para frente você vai plantar, digamos, a cada 15 centímetros, o produtor ouviu e no final ele vira e fala assim, olha, eu aprendi a plantar palma com meu pai. O meu pai aprendeu a plantar palma com o pai dele, que é o meu avô. E o meu avô aprendeu a plantar com o pai dele, que é o meu bisavô. Quem que é você para vir aqui para me falar o jeito que eu vou plantar palma? Você não tem mais condições de levar adiante. E aí a Embrapa percebeu que uma das formas de evoluir para isso é você entender que dentro de uma região você tem os produtores que são os formadores de opinião. Então a gente brinca assim que são os alfas, né? Que são aqueles que tudo que faz os outros querem copiar, são os influenciadores. Quando você identifica, primeiro, isso é você olhar um território e você identificar quem é que influencia. E quando você identifica os influenciadores, você vai fazer um trabalho específico com ele. Você vai chegar para ele e vai conversar com ele. Mas ele, naturalmente, vai ter a resistência. Por quê? Porque ele é homem, e o homem, naturalmente, ele é mais resistente. Mas a esposa, a mulher. E dentro da área do semiárido, você tem, geralmente, as esposas têm uma área pequena. Então aí o produtor, lógico, eu vou falar com o produtor, ele vai falar para mim aquela frase que ele aprendeu a plantar com o pai dele, e o pai dele aprendeu com o avô dele, e eu falo, tá, mas não tem nenhuma área aqui dentro que eu possa fazer um experimento? Que seja do teu filho, da tua filha, do teu sobrinho, da tua esposa. Ah, tem da minha esposa. E a mulher, naturalmente, ela é mais acessível para inovação. A mulher, eu costumo brincar que ela é menos cabeçuda, o homem é muito mais cabeçudo nesse caso. E aí, quando você conversa com a esposa e ela propõe a fazer um pedaço pequeno da área dela de teste, a gente costuma dizer que, passado um tempo, o próprio marido vai começar a olhar as coisas que estão crescendo e aí ele vai fazer um teste pequenininho do área dele, só para, porque ele está vendo ali, deixa eu fazer uma coisa pequenininha aqui só para ver. Pronto, você começa a fazer uma coisa chamada efeito inveja. Ou seja, você quebra a barreira cultural pela identificação primeira da região que você está, de quem que é a pessoa-chave, quem que influencia. Pelo influenciador, você entra no entendimento das características locais para poder acessar. Eu não tenho que estar ali para brigar, eu tenho que estar ali para tentar trazer a pessoa para próximo. E eu tenho que saber a melhor forma, para que depois, por alguns motivos, eles começam a adotar. Então, eu tive N situações, eu tive projetos que a gente está numa reunião conversando numa língua, de repente muda para outra língua, a reunião, que é a língua local. Então, você tem essas particularidades. Saber administrar tudo isso é importante. E eu já tive várias situações que eu tive que a reunião durar 3, 4 minutos, e eu vi que a coisa não estava evoluindo, o profissional que deveria estar ali me passando os dados, ele estava totalmente arredio. Eu fingi que o telefone estava tocando, falei, olha, tem uma ligação, vamos ter que remarcar, e saí da reunião, tinha uma pessoa que me acompanhava naquele local, e falei, olha, começa a chamar essa pessoa para poder estar conosco nas reuniões. Por quê? Porque eu precisava conquistar a confiança dele, porque ele estava totalmente retraído. E depois de uma semana saindo, conversando, e ele foi. É que eu fui entender o porquê que ele estava retraído.
Ou seja, ele não estava ali numa situação de defensiva porque ele não gostou da minha cara. Não, ele estava com receio. Era um estranho que estava chegando, que estava fazendo perguntas, ele não sabia qual era o resultado da pergunta. Então, você conquistar a confiança é uma parte da consultoria. A gente lida com gente. O dado é importante? Sim, o dado mostra a foto para trás. Mas o dado sem as pessoas, as condições locais, não dá para você fazer um bom trabalho. Isso tudo é uma gestão de negócio. E sumarizando, né, o que o José Carlos falou, eu acho que então, respondendo a pergunta do Luiz, não é a questão da gente tentar alterar, não alterar, fazer qualquer tipo de mudança na cultura da empresa, e sim dar subsídio para que a empresa consiga alterar a mentalidade do produtor ali na ponta, certo? Aí que entra o nosso papel, aí que entra a questão que o Jota falou, né, de demonstrar os produtores influentes que vão conseguir ter uma maior influência nesse pessoal, né? Então não é diretamente, talvez, na empresa em si, como eles vão fazer isso ali na ponta. Acho que é. É o jeito de falar. Eu acho que a maior inteligência nossa, muitas vezes, é você saber a hora que você pergunta e a hora que você não tem que perguntar. Tem um momento. Então, porque a função da consultoria é ser um agente de confiança. Qual que é a nossa função? É, por meio da metodologia, do conhecimento que nós acumulamos ao longo dos anos, você conseguir identificar variáveis ou situações que possam impactar o negócio dele. Porque hoje um produtor, um empresário, ele primeiro, ele faz, eu até falo o seguinte, o produtor, ele enterra dinheiro. Se você pegar e falar o que é uma safra, ele enterra semente, ele enterra um monte de coisa, esperando que lá na frente ele vai ter um resultado. Então ele está colocando em risco não só o patrimônio dele, mas o próprio trabalho, supondo que ele herdou dos pais, das mães e das gerações anteriores, ele está colocando em risco o patrimônio construído pelos pais que o antecedeu. E mais do que isso, ele está colocando também em risco a herança, o patrimônio que ele vai deixar para as filhas e filhos. Então, essa preocupação de entender aquilo como um risco passa por a gente pegar e alertar, identificar, olha, tem coisas que são importantes. E essas coisas que são importantes não podemos negligenciar. Então, isso é uma preocupação. Então, alavancagem, até que ponto eu posso estar alavancado, pegar um dinheiro que não é meu e, de repente, sabe, você tem níveis de segurança. Eu acho que essa é a atribuição de uma consultoria. Nós temos consultorias agronômicas e temos que ter consultorias de negócio. Eu costumo dizer que no agro tem 3 profissionais que são essenciais hoje dentro de um bom empreendimento rural, de um negócio rural. Primeiro, você tem que ter um bom agrônomo, um bom veterinário para ter a orientação técnica, essencial. Segundo, você tem que ter um bom advogado, porque você tem toda a parte de contratos, a parte tributária, isso é essencial você ter esse cuidado. E temos que ter também, quer queira ou não, um bom escritório de contabilidade, um bom escritório que faça administração, principalmente agora com essa mudança de tributário que nós teremos no Brasil, que vai chegar no campo. Então, o profissional, o produtor, o empresário, ele tem que ter essas 3 pessoas auxiliando ele, né? E muitas vezes, Arival, até uma curiosidade, às vezes o empresário rural faz um investimento caríssimo no maquinário que vai ficar subutilizado, e uma consultoria que custa às vezes 1/10 daquela máquina e pode dar muito mais retorno e rentabilidade, ele acha que é caro. Então é muito curioso esse equilíbrio entre o serviço e o bem. Esse é um desafio. Concordo. E você já tem visto essa mudança cultural mais agressiva, vamos assim dizer, mais rápida que vem acontecendo nos últimos anos, dessa profissionalização, dado essa nova geração que está vindo? Você vê que está tendo um entendimento melhor dessas necessidades reais de ter essa área de serviço? Tem ocorrido bastante. Quando você pega, por exemplo, as multinacionais, as principais empresas, vamos pegar assim, elas lá no passado perceberam que elas precisavam profissionalizar somente os canais de distribuição. E quando eu falo canal, eu falo revendas e falo cooperativas. Elas mesmo investiam recursos, né, para que essas cooperativas, essas revendas, capacitassem a equipe, seja num programa de capacitação, de treinamento, ou seja numa parte de gestão de negócio, de fazer um planejamento, fazer uma gestão de carteira, de acesso, ou coisa do gênero.
E isso foi criando bases para que muitas revendas e cooperativas evoluíssem no processo de profissionalização. Em contrapartida, muitos produtores que tiveram filhas e filhas que foram para a cidade estudar e voltaram, eles voltaram com novas mentalidades, novas ideias. Então, hoje você tem muitos produtores, muitos empresários que já têm uma distinção muito clara da área agrícola, da área administrativa, já tem essa visão empresarial. Então, sim, a gente vê, percebe isso e é notório. A diferença é que um profissional jovem, ele está muito mais aberto a analisar e compreender e vir a aceitar. E os pais, as mães que estão nesse processo de governança, de passar para a próxima geração, a gente percebe também alguns empresários, empresárias aí que fizeram já, digamos, um processo de sucessão e gradativamente eles colocaram essa parte, então vamos supor que eu tenha 100 hectares, esses 20 hectares você vai administrar. E aí você percebe que essa, vamos falar assim, soltar a linha, deixar a coisa acontecer, já está dando resultado, tá? A gente percebe Bacana. essa mudança, sim. E, Zé Carlos, aproveitando essa linha de profissionalização, né? A gente viu no movimento que teve no mercado nos últimos meses, até no ano passado, né? Principalmente com algumas distribuições. Tem algum período certo de começar a ter essa consultoria para ajustar? Ou eu cresço e depois eu me organizo, eu organizo, eu cresço? Tem algum momento ideal ou todo momento que a empresa se decide, opa, vou me profissionalizar porque eu quero crescer, ou eu vou me profissionalizar porque eu preciso me manter no mercado? Tem algum time ideal ou todo momento é momento de se profissionalizar pensando no futuro? O melhor momento de você conduzir uma árvore no formato que você deseja é quando ela é pequenininha, né? Que você dá o caminho ideal para ela. É lógico, quando a empresa é pequena, ela está em desenvolvimento, ela vai ter menos recursos. Mas, em contrapartida, é um momento mais fácil e é um melhor momento para que ela já cresça estruturada e organizada. Porque quando a empresa está Uhum. muito grande, você já tem, digamos, o hábito, a forma de fazer. E é difícil a gente mudar o nosso jeito de fazer as coisas. Então, tem um momento ideal? Tem, que seria no início, mas no início você não tem o recurso financeiro necessário. Então aí você tem que, pô, eu não vou poder, né? Não vou priorizar. Então, o ideal é você crescer lentamente. Quando você percebe, em um determinado momento, você começar um processo de preocupação de você ter uma clareza, primeiro, das funções dentro da empresa. Segundo, qual que é o negócio nosso, onde que a gente vai atuar, qual que é o mercado, quanto ele está investindo, quanto que está retornando. Então, o tempo todo é um momento de investir. Não tem essa, vou investir agora e paro. Não, você sempre tem que estar capacitado, você sempre tem que estar verificando. Por isso que em negócios, cada dia é um dia, assim como a Uhum. produção agrícola, cada safra é uma safra. E para o consultor na ponta, Marcelo, tem essa diferença em pegar uma empresa que está começando para se estruturar, para você ajudar, né, a estruturação, do que pegar aquela muitas vezes que está ou imagina que está estruturada para conduzir uma consultoria na ponta? Eu acho que vai muito em linha com o que o José Carlos falou. Acho que empresas que estão no início têm muita dificuldade para enxergar até mesmo o mercado. Acho que principalmente isso. Enxergar o mercado, conseguir se organizar para fazer o crescimento, conseguir se organizar para fazer o acesso. Então, acho que talvez esse seja o principal gargalo de empresas mais jovens, né, de fato. Enquanto empresas de maior renome e tudo mais, é a questão de conseguir mexer ali na estrutura é complicado, porque mexe com N fatores, né? Então, eu acho que não sei qual caso é mais complexo, pensando nesse sentido, viu? Porque são gargalos muito discrepantes. Então, eu não tive muitas experiências com empresas no início, sempre trabalhei praticamente com empresas de grande, médio porte, mas na pouca experiência que eu tive com empresas de pequeno porte, foi a questão de entender o mercado e conseguir se organizar e se estruturar para acessar de fato o mercado que ele quer acessar. Eu acho que é o principal na minha visão. E a clareza, né? O Marcelo trouxe algo que é importante. Às vezes a pequena empresa, no início dela, né? Às vezes é tanta oportunidade
e ela tem tanta coisa na cabeça e ela tem dificuldade de esse é o caminho, ela muda o tempo Exato. todo de opinião. E aí você na consultoria você tem um problema, porque você estrutura a equipe, você estrutura a entrega para seguir um caminho. E de repente o caminho começa a mudar. Você fala, olha, a gente está indo para uma direção que não Perfeito. vai chegar naquele resultado que você quer. Então essa dificuldade de trazer para o centro, às vezes, ela é um desafio. Mas é muito comum. E já numa empresa madura, que é o caso que o Marcelo falou, a gente trabalha principalmente com muitas empresas, grandes empresas, você tem um desafio adicional que é o jeito da empresa fazer as coisas. Então você tem que entender a forma dela fazer, por que que ela Uhum. faz, e tudo tem uma razão. Então a nossa função é não criar estresse, ou seja, eu não vou chegar lá e pedir para a empresa um cavalo de pau. Ela tem que ajustar a rota, ou seja, tem que trocar o pneu com o carro rodando. A inteligência nossa é onde que a gente vai apertar, onde que a gente vai soltar para poder fazer a coisa fluir. Perfeito. Otimizar o que já é feito, né? Otimizar Aham. os processos para que consiga deslanchar cada vez mais. Ótimo. Acho que essa é a visão. E quebra um pouco daquele paradigma que consultoria inventa a roda, né? Na verdade, ela só ajusta para que continue fluindo o carro, né? E eu até estava lendo no seu LinkedIn esses dias sobre do café que você postou, né? Se estava certo, não estava errado, sobre a análise que você tinha feito lá atrás. E como que você está enxergando o mercado agora, já falando um pouco mais de atualidade, né? Você está enxergando o mercado agrícola para esse ano de 2025? Você enxerga que as consultorias estão trazendo para o mercado deste ano? É até curioso você brincar essa da história do café que eu publiquei. Isso aí foi lá em Minas. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com várias empresas e eu estava, nesse caso, era uma palestra seguida de um treinamento na cooperativa na Cochupé, que é a maior cooperativa de café, exportador de café do mundo. E ali foi no início de 2023 e eu estava analisando com os vários cafeicultores o mercado. E eu estava usando o Flipchart, Uhum. anotando, né? Porque eu preciso anotar, né? Para poder, digamos, a minha cabeça, o meu mapa mental funciona, vendo relações de causa e efeito, para poder direcionar para onde que a coisa vai. E ali, no final, eu cheguei e falei o seguinte: olha, eu acho que vai acontecer isso aqui com o preço. E comecei a brincar. Brincar assim, colocar números, possibilidades, né? Porque o produtor, em grande medida, quer saber qual que é o valor que vai chegar. Eu falei, o valor eu não posso dar, mas posso dar as probabilidades. E ali eu peguei, fiz um cenário e uma das pessoas virou na sala e falou assim: ah, se bater esse número aí, eu te dou uma saca de café. E aí é legal, né? Porque de repente até tá ouvindo a gente que eu tô esperando essa saca, porque o número deu uma disparada, então foi muito legal aquilo ali. E E pelo preço do café, vale muito dinheiro hoje. sim, disparou, disparou. Tanto é que hoje você tomar café da manhã, tomar ovo mexido, tomando com café com leite, você vai estar, precisa ter segurança. E ali foi muito curioso. E eu, felizmente, ao longo da minha vida profissional, eu tenho tido uma boa taxa de assertividade nessa análise de dados e pegar e falar o seguinte: olha, tem algumas coisas que me chamam a atenção e é preocupante. Então, eu citei essa do café, que foi que você trouxe. Teve uma, acho que também é bem interessante falar que em relação ao preço da soja. Em 22, dentro da marca Extract, numa conversa entre nós, eu até fizeram uma pergunta, né? Qual que é a opinião que tem para a soja em 2023? E a opinião foi, ó, o preço da soja vai derreter, vai cair muito. E não caiu em 23, porque a gente importou 4 milhões de toneladas naquele ano, mas o fato é que ela derreteu e todos nós sabemos o que Uhum. aconteceu. E por que que naquele momento eu falei aquilo? Porque uma forma de eu olhar um produto não é pelo produto, mas por aquilo que ele vira. E naquele momento, em 22 para 23, o preço do farelo estava mais barato do que o grão. Então não justifica você comprar um grão mais caro para ter o custo da industrialização Uhum. para vender o subproduto mais barato. Então, por que que eu coloco tudo isso? O que que a gente tem daqui para frente que me chama atenção? A primeira coisa que me chama atenção é a gente tem um ano de crédito mais caro. Isso está fato. A gente tem um ano aí que, quer ou não, o crédito vai ficar mais caro e mais escasso. Ah, Só que vai ficar mais caro quanto? Porque aí você tem, pensando nos termos de recurso, você tem um recurso livre, que é aquele que cada instituição financeira trabalha, e você tem um recurso obrigatório, que é aquele disponibilizado pelo governo federal. O governo federal, no final de fevereiro, colocou o gato em cima do telhado, né? Quando ele, por não ter aprovado o orçamento, ele cancelou o crédito para investimento do Plano Safra 24, 25.
O fato é que a gente vai ter uma probabilidade de repetir o que aconteceu em 2015 e 2016. Você ter o recurso anunciado, mas por comprometimento de ter que pagar juros de dívida, esse recurso não chegar na ponta. Então, o produtor, que ele poderia acessar o recurso obrigatório, que teria uma taxa de juros mais amigável, ele vai ser obrigado a buscar recurso livre, que é o recurso que cada instituição financeira trabalha. Só que cada instituição financeira vai trabalhar baseado em quê? No CDI. Sim. E o CDI está hoje em 13,25, com possibilidade de chegar no final do mês de março em 14,25. Ou seja, você vai ter, partindo da melhor das hipóteses, que seja 14% um CDI mais o spread do banco, gestão de risco e afins, no mínimo 17% e 18%. Isso fora toda a situação da inadimplência que minou, que é a gestão de risco da instituição financeira que concedeu o crédito. Uhum. Então, o crédito ele tende a ser mais caro, é um desafio nesse ano. Então, eu associo muito mais essa preocupação do crédito numa situação de como que o produtor vai se comportar, mas, por outro lado, quando eu olho as culturas, eu vejo um cenário muito mais positivo. Por exemplo, milho. O milho tem um cenário muito bom para esse ano. É inquestionável, na minha opinião. Desde o ano passado, quem me acompanha sabe que lá no início de 24 eu falava, a gente vai ter surpresa com o milho. Em 23, na verdade, 23 para 24, o milho vai trazer surpresas. Porque estava desenhando essa surpresa e começou a subir no ano passado para esse. A gente, soja, estamos no momento que eu falo assim, estamos ajustando, vejo um cenário para final de 25, início de 26 muito mais positivo. O problema de 24 já ficou. Mas eu acho que o maior desafio do agro nesse momento, eu não questiono, acho que é o crédito. É o maior desafio nesse nosso ano. E quase uma hora conversando Passou rápido, e nem né, passa Luiz? rápido, né? Já. Já. E, José Carlos, gostaria que você comentasse um pouco sobre a Marca Strat, onde que as pessoas que estão aqui nos assistindo, estão nos ouvindo, podem encontrar a Marca Strat e de que forma vocês podem estar ajudando essas pessoas também com tudo isso que você trouxe, porque nessa fala sua de 5 minutos finais aí, você trouxe inúmeras variáveis que impactam diretamente e indiretamente todos os negócios, né? Toda a cadeia, seja nós como sementeiros, seja um distribuidor, seja um próprio produtor no que ele vende, ele compra, planta a milho agora no finalzinho passado o final da janela já, e aí eu planto mais um pouco, arrisco mais uma semana ou não. Todos esses cenários você comentou no final e que a Marca Strat pode ajudar esse produtor, né? Então, onde que o pessoal te encontra a própria Marca Strat, o Marcelo também, onde que eles podem te procurar? Falar da Marca Strat, falar de uma equipe, né? Eu sou um dos dentro de uma equipe, o Marcelo é um dos dentro da equipe, a gente tem vários profissionais. A Marca Strat, nós estamos, digamos, recebemos a carta, que agora não vai nem mais carta pelo correio, agora vai tudo no meio eletrônico, né? Então a gente tem nosso endereço, estamos hoje sediados em Ribeirão Preto, né, São Paulo. Mas a gente desenvolve projetos no Brasil e fora do Brasil o tempo todo. Onde que nos encontra? A gente é muito convidado, você vai encontrando sempre um de nós aí, ou realizando palestras, geralmente palestras em eventos corporativos, ou até mesmo congressos e coisa do gênero, mas a gente tem ali, você tem o próprio site da Marca Strat, né? Entra lá, marquestrat.com.br, e além disso tem as mídias sociais, as redes da Marca Strat, e tem o telefone da empresa, que é a coisa mais fácil, né, de memorizar, que é, além do 16, que é o DDD, né, é 3456-5555. Mas é só bater Marca Strat, é sacanagem esse número, né, eu achei o máximo também. Mas é fácil encontrar a Marca Strat, é só bater Marca Strat Consultoria, vai ter lá o link, ele nos encontra e a gente sempre está disponível para ouvir e para tentar ajudar. Essa é a nossa atribuição. Muito bacana, José. E no LinkedIn também, né? Porque eu acompanho vocês, os relatórios, até do café eu vi, acho que antes de ontem eu vi Eu só tenho LinkedIn, tá? As pessoas perguntam, você tem? Não, eu só tenho LinkedIn, eu só tenho rede social. Eu não tenho nada contra, mas eu não sou aquele cara que fotografa prato de comida para publicar, tá? Não tenho nada contra quem faz, mas não faço isso. Mas são análises certeiras, sempre. Não, eu tenho até de assertividade, mas tá no LinkedIn, eu encontro no LinkedIn, José Carlos Lima Júnior. Até estranhei me chamar de José Carlos, porque eles me chamam de Jota, né? Meu apelido é Jota. E aí, na hora que o Marcelo, uma hora ele falou Jota, ele segurou, falou José Carlos, como se fosse formal, né? Mas legal. Aqui estão dentro de casa. Exato. No LinkedIn, eu tô no LinkedIn também. Aí o Marcelo tem as redes dele, né, Marcelo?
Eu uso mais o LinkedIn também, uso pouco o Instagram, Facebook, uso mais o LinkedIn. E só deixar como recado, né, pro pessoal que tem vontade, né, de conhecer esse mundo de consultoria, esse mundo mais de negócios, né, vai para cima, vai conhecer. Com certeza você vai acabar virando um expert aí em cadeias produtivas e tudo mais. E não obstante todos os desafios que a gente tem no dia a dia, é muito recompensador, sabe? Isso eu garanto, em diversos sentidos, em termos de conhecimento técnico, retorno financeiro, tudo que você imaginar, você vai ter de retorno fazendo parte desse mundo. Muito bacana. E até uma coisa que o Marcelo não falou, e quem está adepto a querer entrar no universo de consultoria, não pode ficar chateado de ter que sair no domingo à tarde, deixar todo mundo fazendo churrasco em casa, porque tem que ir para o aeroporto pegar um avião. Isso é fato. Exatamente. Isso aí, eu passei isso domingo agora. Tava tendo uma festa que chegou uma prima que estava morando na Itália, ficou 3 anos na Itália, chegou, tava tendo uma confraternização legal lá em casa, a moçada 3 horas, desculpa, eu tenho que ir para o aeroporto. Deixei todo mundo pulando na piscina, se divertindo, mas eu tinha que viajar para trabalhar. Então, tem que ter esse entendimento. Tem finais de semana e finais de semana. É assim que funciona. É, assim mesmo. Mas são ossos do ofício, né? Faz parte de quem, como o Marcelo muito bem trouxe, né? Quem quer ter essa vontade de agarrar, tem que também ter as suas renúncias. Eu acho que isso faz parte de qualquer Exato. profissão, né? Seja de... Eu não consigo pensar em outra vida. E tem cada história. Eu já cheguei a acordar de semanas, de ficar viajando, pulando cada 2 dias num hotel. De um dia num hotel, eu acordar à noite para ir no banheiro, ficar batendo na parede para tentar achar a porta e não achava. Naquele escuro, fiquei o maior tempo tateando, eu voltei para a cama, consegui acender a luz. Aí eu lembrei que eu estava num outro hotel e a minha cabeça estava lendo uma porta que estava de um lado e não existia a porta ali, era só parede, né? Então, são situações, você acorda, você nem sabe onde você está. Isso é muito comum. Você acorda, não sabe que dia da semana que está, que lugar que você está, tem vantagens, eu gosto bastante disso. Mas acho que a maior riqueza que tem é você conhecer pessoas que nem o Marcelo, e você vê a pessoa desenvolver, crescer, e chega uma hora que você confia tanto na pessoa que o que o profissional fala, você fala, puta, vou seguir junto. Acho que isso é a maior riqueza. É o bacana. Concordo contigo. Ah, mas show de bola. Então, José Carlos, Jota, Até estranho. obrigado por aceitar conosco, de compartilhar esse universo de conhecimento que você traz, desses mais de 20 anos de Marquestrate. Marcelo também, por trazer por nós um pouco dessa realidade. Biólogo, quem imaginaria, né? Fosse uma aposta certeira, mestrado em entomologia, isso ele não quis contar. O cara fez mestrado em insetos, gente. Olha só. Então, acho que essa aposta, acho que você não acertaria, né? Se não o conhecesse, acho que... É difícil. Difícil. Aquela tarde lá no escritório, detonando o número, lá não ia acertar nunca. Entomologia, mestrado em entomologia. E você vê como o universo do agronegócio como um todo e que a consultoria está dentro, quanto é amplo, quanto que se... E rico, né? E rico. Então, mais uma vez, obrigado. Agradecemos esse momento, a disponibilidade de vocês estarem aqui, virem de Ribeirão Preto para prestigiar o nosso programa. Nós ficamos muito felizes, né, Arival? Acho que é importante. E agradecemos a vocês que nos acompanham. Então, curta, leve esse conteúdo para quem quer seguir nesse ramo da consultoria. Também a vocês, nossos clientes, parceiros que gostariam de se estruturar. Aproveite esse período propício para estruturação, pensando nos próximos anos, futuro, o agronegócio que está aí bombando, e utilize dessas ferramentas aqui que esses 2 experts trouxeram para nós. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.